indo aqui para a questão da dilatação térmica, né? Quando um corpo ele acaba aumentando a sua temperatura, quando o material, e aí a gente tem materiais sólidos, a gente tem também os materiais líquidos, né? E a gente tem os materiais gasosos. Quando vai se aumentando a temperatura desses materiais, isso eu estou contando sem ele mudar de estado, tá certo? Sem ele mudar de estado. O que é que acontece? Quanto maior acontece a agitação dessas partículas, esses corpos vão se deformando. Isso é lógico, né? Você pega um corpo, agita as moléculas, se elas estão comprimidas, elas vão começar a se desgrudarem, né? E vão ampliar aquele local. Então, por exemplo, você tem uma água e você começa a agitar ela, a tendência é que essa água aumente de volume. Você tem, por exemplo, isso acontece com todos os materiais que a gente tem. Quando aumenta-se a temperatura, quanto mais se aumenta a temperatura, esse corpo a tendência dele é que ele aumente de tamanho. Por quê? Porque essas moléculas elas estão mais afastadas. Isso é muito interessante porque na prática isso é utilizado. O que a gente tem aqui do lado é uma imagem de uma estrada que geralmente é colocada em outros países. Isso aqui a gente não é muito comum no Brasil, né, ver esse tipo de imagem. Isso aqui é feito na Inglaterra, nos Estados Unidos. Os caras utilizam essa técnica justamente por causa da dilatação térmica, nesse caso nos sólidos, né, que é a pista, no asfalto. Muitos asfaltos, todos os asfaltos na verdade, né, todos os asfaltos eles se dilatam. E aí os caras utilizam esse distanciamento entre um pedaço do asfalto e outro, que é para justamente quando aumentar a temperatura no asfalto, somente na meio-dia, né, nessa parte que fica mais exposta ao sol, quando essa temperatura aumentar, o que é que vai acontecer com o asfalto? Microscopicamente, a gente sabe que ele vai se dilatar. Ele vai se dilatar. A gente não consegue ver isso, esse crescimento, né? Mas ele vai se dilatar. E aí, no momento que ele se dilatar, essas barras de ferro também vão se dilatar junto. Então, ele deixa essa frecha, né? Esse espaçamento entre o asfalto, justamente para que ele não venha, na verdade, ele não venha se quebrar. Que é o que acontece com os asfaltos do Brasil, né? Muitos asfaltos eles criam buracos, eles criam rachaduras, não só pela movimentação dos carros nesses asfaltos. Essas rachaduras, esses buracos também são causados pela dilatação térmica. Olha só, você pensa aí, você tem um material, ele vai agitar tanto, ele vai se dilatar. E ele não tem para onde se dilatar. E aí, no momento, tem um fluxo de carros, veículos pesados, vai acabar achatando esse asfalto. Vai acabar achatando, né? O que a gente tem aqui nessa imagem, por exemplo. Então vai acabar criando rachaduras e é por isso que isso acontece também até em locais pequenos, por exemplo, em calçadas. Não sei se vocês já notaram, mas muitas calçadas têm algumas linhas assim. Os pedreiros eles passam linhas na calçada que é para a calçada ela não rachar. Por que ele faz isso? Que é para ela não rachar. Porque quando ela se dilatar, com a temperatura que fica ao meio-dia, né, você tem uma troca muito grande de calor, isso acaba enfraquecendo o material. Meio-dia você está com a temperatura alta, e aí à noite você já diminui essa temperatura. Então você está a todo momento ampliando, ou seja, dilatando o material. Ele está crescendo e ele está se contraindo, né? Porque quando a temperatura diminui, o que é que acontece com as moléculas? Quando a temperatura diminui, essas moléculas elas se juntam. Quando a temperatura aumenta, essas moléculas se afastam. Então, a calçada de sua casa acontece isso também. A calçada de sua casa. Então, ela não vai rachar só porque tem plantas ali e acaba crescendo raízes. Ela vai rachar também por causa da dilatação térmica. Se não tiver um espaçamento ali para essa calçada crescer microscopicamente e dar espaço para ela, ela vai se rachar e vai quebrar.